Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da Sentinela da semana 10 a 16 de março, que tem o tema Marido, honre a sua esposa. Estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos e considerarmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando o nosso estudo da Sentinela, estudo 2, que tem o seguinte tema: Marido, honre a sua esposa. O texto base de nossa consideração será o livro de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7, que em parte diz: Você, marido, dê-lhe honra. Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Mostrar como o marido pode honrar sua esposa por meio de palavras e ações. Então, somente lembrando, se você ainda é novo aqui no canal, não se inscreveu, já se inscreva, ative o sino para você receber as notificações. Deixe seu comentário, compartilhe com outros, se você quiser também. Deixe o seu like no final do vídeo, para que assim você possa ajudar esse conteúdo a chegar mais longe, ok? Então vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. Qual é um dos motivos de Jeová ter criado o casamento? Pois, como sendo um Deus feliz, ele quer que sejamos também felizes. Por isso que ele nos deu o presente do casamento. Pergunta 2. O que acontece em muitos casamentos hoje em dia? Então, muitos casamentos são infelizes. A Organização Mundial da Saúde mostra que muitos maridos abusam de suas esposas em sentido físico, verbal, emocional, são abusivos e pior ainda mais quando vê pornografia. Pergunta 3. O que leva alguns maridos a tratar a esposa de modo abusivo? Então, alguns foram criados por pais violentos, outros são influenciados pelo ambiente que vive, e até mesmo durante a pandemia, alguns relatórios mostraram que mais maridos começaram a maltratar suas esposas. Pergunta 4. Que cuidado o marido cristão deve ter e por quê? Então, o marido cristão ele precisa tomar cuidado para não adotar um ponto de vista errado sobre as mulheres. Por isso, pode fazer com que maltrate as mulheres e Jeová não aprova isso. Pergunta 5. De acordo com 1 Pedro 3,7, como o marido deve tratar a esposa? Então, ele deve tratar com honra. E isso significa agir de um modo que mostra que a esposa é respeitada, tratando ela sempre com amor e bondade. Pergunta 6. O que Jeová acha de um marido que abusa fisicamente da esposa? Então Jeová ele odeia quem é violento. E isso é tão sério que as orações podem deixar de ser ouvidas por Jeová. Pergunta 7. De acordo com Efésios 4, 31 e 32, o que o marido não deve fazer? Então, o marido não pode abusar verbalmente da esposa. A maneira como fala com a esposa pode machucar seus sentimentos, mas Jeová está ouvindo tudo. E essa atitude do marido pode estragar não só seu casamento, mas também sua relação com Jeová. Pergunta 8. O que Jeová acha da pornografia e por quê? Então Jeová ele odeia pornografia. O homem que faz isso está desrespeitando sua esposa e prejudicando sua relação com Jeová. E isso é tão sério que, se o homem sentir somente no coração desejo impróprio, já cometeu pecado. Pergunta 9. Por que Jeová odeia quando o marido força a esposa a fazer algo que ela não quer durante as relações sexuais? Porque para Jeová esse é um comportamento egoísta e desamoroso. E Jeová espera que o marido respeite
a consciência e o sentimento da esposa. Pergunta 10. Como o exemplo de Jesus pode ajudar os maridos? Embora Jesus nunca foi casado, a maneira como tratava os discípulos pode ajudar os maridos a tratarem suas esposas. Pergunta 11. Como Jesus tratava os apóstolos? Então Jesus sempre tratava de modo bondoso e respeitoso. Ele nunca era cruel ou autoritário. Jesus, embora tivesse poder, sempre tratou com brandura. Pergunta 12. Como Jesus falava com as pessoas? Então ele usava as palavras para consolar e encorajar. Mesmo quando sendo provocado, ele não era rude, mas preferia ficar em silêncio do que responder de modo grosseiro. Pergunta 13. De acordo com Mateus 19, 4 ao 6, como o marido pode se apegar à sua esposa? Por colar, grudar na esposa, demonstrando assim como o seu amor é forte. Isso pode ajudar o marido de ver ou ter pensamentos impróprios, fazendo como Jó, um pacto com os olhos. Pergunta 14. O que o marido abusivo deve fazer para consertar seu relacionamento com Jeová e com sua esposa? Então, primeiro, ele precisa entender que esse é um problema grave e que não está escondido de Jeová. Segundo, tem que mudar o comportamento e parar de ser abusivo. Terceiro, pedir desculpas à esposa e a Jeová. Quarto, precisa agir com harmonia com suas orações e odiar violência e linguagem ofensiva. Quinto, buscar a ajuda dos anciãos. E sexto, não voltar a cometer tal ato. Pergunta 15. Como o marido pode mostrar para a esposa que a ama? Dando um abraço carinhoso durante o dia, mandar mensagem dizendo que está com saudade, ou como está o dia dela. Pode também dar flores ou mandar um cartão. Pergunta 16. Por que o marido deve elogiar a esposa? Porque ao fazer isso, a esposa vai se sentir amada, respeitada e segura. Pergunta 17. Como o marido pode mostrar respeito pela esposa? Então, por tratar com bondade e carinho, independente das situações. Pergunta 18. O que os maridos devem estar decididos a fazer? Então, devemos estar decididos a honrar, ser bondoso, respeitoso e tratar com amor. E, acima de tudo, teremos um bom relacionamento com Jeová. Perguntas de recapitulação. Como o marido pode aplicar o que diz Colossenses 3,19? Por não tratar a esposa de modo abusivo. A segunda pergunta. Como o marido pode aplicar o que diz Efésios 4, 31 e 32? Por não maltratar verbalmente as esposas, mas tratar com carinho e respeito. Como o marido pode aplicar o que diz Mateus 19, do 4 ao 6? Por se apegar lealmente à esposa e não se separar dela. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.